Leões Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Toda a Luz que Não Podemos Ver. A minissérie estreou nessa quinta-feira, dia 2 de novembro na Netflix, e a gente tem aí um elenco de peso: Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hoffman, nosso Jonas de Dark Forever aí, e a estreia de Arya Mia como a protagonista. Então assim, gente, tá imperdível, além de ser uma belíssima história. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu achei com detalhes, ou seja, vão ter spoilers, e também trecho da minha entrevista com o Shawn Levy, que é o diretor do filme e também dirige, né, os episódios excepcionais aí de Stranger Things. E falei também com o Steven Knight, que é o roteirista, e ambos são produtores executivos da minissérie também. E nossa, gente, deu pra tirar umas informações legais que eu acho que vai complementar bastante a análise aqui. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, em Toda a Luz que Não Podemos Ver, a gente acompanha a história da Marie, que é uma adolescente francesa e cega, e do seu pai, o Daniel Leblanc, que eles estão fugindo de Paris quando ela foi recém-dominada pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Só que eles possuem um diamante lendário, que é o Mar de Chamas, e eles fazem o possível para não cair na mão dos nazistas. A minissérie é baseada no livro de mesmo nome, escrito pelo Anthony Doerr. Inclusive, ele ganhou um prêmio Pulitzer. Então, assim, gente, é uma história já premiada. Gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre essa minissérie é que eu acho que ela é extremamente potente. Os personagens, eles são muito bem construídos. Também gosto muito de como eles acabam trazendo algumas cenas específicas. Pra mim, um dos maiores impactos quando eu tive o primeiro contato ali com a série foi perceber o quão bem filmada ela era, não só na sua filmagem, mas também na fotografia, na coloração das cenas. Eu realmente gostei muito de como foi essa produção, e você vê isso em outros momentos também, como a cena final ali das explosões. E é interessante principalmente porque, conhecendo, né, a direção do Shawn Levy, apesar da gente ter aí algumas obras que ele já trabalhou com explosões, como é o caso do Deadpool, ainda assim é dentro de um contexto completamente diferente. E aqui a gente tá falando especificamente de guerra, né? Eu gosto de obras desse contexto de guerra, ainda mais de diretores que têm uma assinatura muito significativa, né? Então eu gostei muito de como foi filmado, mas também como eles trouxeram o peso ali do nazismo, porque apesar da gente ter uma história, um romance, né, e acompanhar esses personagens, como eles estão conectados, é uma história muito bonita, mas ainda assim com um peso muito grande. E eu acho que isso também faz um contraponto com os protagonistas que a gente tem. A gente vê a Marie, que eles até fazem esse contraponto, né, com relação à cegueira dela, da forma que ela enxerga o mundo, principalmente quando a gente tá falando das coisas bonitas, da esperança. Então é muito genuíno, mas a gente também tem ali o Werner, né, que passou por tremendos sufocos. Ele ainda consegue manter a sua alma na sua essência ou na sua frequência, como sua irmã pediu, a Yuta. E essas características deles também fazem essa característica narrativa da minissérie. Então a gente vê uma história que ela é muito bonita, mas ainda assim ela consegue trazer o peso que foi a Segunda Guerra. E a gente vê isso em construções de cenas muito potentes. A gente tem dois momentos que a bandeira do nazismo, ela tem um destaque que é muito representativo para a história desses protagonistas individualmente. Então a gente vê ali o Werner, né, que é o personagem do Louis Hoffman, ele caindo na bandeira em câmera lenta, assim como a gente tem um momento ali da Marie, quando eles vão começar a fugir, ela e o Daniel, em que eles dominam ali Paris e eles colocam a bandeira na estação de trem. São cenas que elas têm uma construção, um peso muito, lógico, pelo que a gente conhece historicamente, né, mas que eu acho que são muito bem trabalhadas e muito significativas pra narrativa desses personagens, o que eles querem construir. E aí eu quero também falar um pouquinho individualmente desses personagens. Sobre a Marie especificamente, eu acho que a construção da personagem dela é belíssima, e eu acho muito interessante como foi pensado toda a relação, por exemplo, do pai fazer maquetes dentro do contexto de guerra, e aí os soldados acharem que era pra eles terem um entendimento ali da cidade, né, seja para escapar. Mas eu gosto muito, principalmente como eles retratam a cegueira dela, tanto nesse entorno, né, da maldição, como os alemães, né, trazem esse peso, falando que ela foi amaldiçoada, e muito possivelmente porque o Daniel tinha pego essa pedra, mas como eles enxergam na realidade, como uma bênção, como algo bom. E é interessante porque tá aí também uma das belezas do texto, né, dessa adaptação,
que é como eles brincam com algumas palavras e com seus significados. Então, por exemplo, se é uma maldição, se é uma bênção, isso vai de acordo com como você vê, né, as coisas. Então, é um texto que ele tá sempre insinuando e trazendo significados, e eu acho muito interessante, principalmente porque a gente tem aí a Área Maria, que é de fato uma atriz cega, e esse é o primeiro trabalho dela. Ela veio aqui com o Lewis Hoffman no Tudum, inclusive ela ficou nervosíssima, não sei se vocês chegaram a acompanhar, e ela não imaginava que fosse tão caloroso, né, o público brasileiro, e ela contou com muita emoção que esse foi o primeiro trabalho dela. É interessante, né, algumas entrevistas que saíram, que o próprio Shawn Levy também falou que pra produção também foi um aprendizado, né, não só ela ali na atuação, mas pra eles. E não só, né, a gente também tem ali a sua versão infantil, que também é uma outra atriz cega. Inclusive, gente, que garotinha doce, sabe? E eu acho que é isso. Pra mim, ela é uma personagem que tem tantos significados, principalmente quando a gente traz essa questão, né, da luz que não podemos ver. É até interessante, principalmente quando a gente tem aquela passagem, quando ela tá conversando com a Manek, e ela fala sobre ver Deus, né? E aí ela responde falando que Deus dá um jeito de você ver, se ele quiser ser visto, né? Que também representa muito esse significado. Qual é essa luz, né? Ainda mais nesse contexto de guerra, que a luz, ela seria a esperança. A obra, né, ela já traz esse significado de uma forma geral, que a luz, essa luz que não pode ser vista, ela é a esperança. Tanto que a gente tem momentos aí de citação de guerra, né, que o próprio professor, né, fala, apesar da gente estar em guerra, serem momentos sombrios, ainda há luz, né? Então a luz, ela vem como esse ponto de esperança, mas eles não se limitam a esse significado. Então a gente traz muitas simbologias. Eu acho um texto extremamente inteligente que a gente tem aqui, e isso se repete não só na Marie, mas em outros personagens também. Agora, eu queria falar sobre o Werner, porque o Werner, pra mim, ele também foi um personagem extremamente interessante, porque principalmente quando a gente vê contexto de histórias sobre a Segunda Guerra, aqui na minissérie a gente acaba tendo uma perspectiva de alguém que tá inserido no contexto do nazismo, mas contra a sua vontade. Então, pra mim, trazer um ator como o Lewis Hoffman trouxe certa empatia, porque eu já esperava, é lógico, não tô falando que o ator nunca vai poder fazer vilão na vida dele, mas já dava pra entender, né, como eles queriam trabalhar esse personagem. Pra quem leu o livro já sabia disso, e eu acho que isso reforçou, e eu perguntei pra ele se foi intencional. And the story tells a different point of view of a German soldier during World War II. Besides a powerful story that the character already has, was casting Lewis Hoffman a way to bring empathy to the character, since he is well known from his past character in Dark, that is, by the way, loved in Brazil. Well, I know that when Lewis and Arya went to Brazil, they received a tremendous amount of love. And I know from many of my shows and movies, Brazil is the best fans in the world. Thank you. To be honest, you don't be mad at me. I've never seen Dark. Have you seen Dark? So we didn't know that Lewis is already kind of a star. We just kept seeing Lewis's audition. He had so much soul and so much warmth, and he understands that you don't need to act big to make a big impact. And the character of Turner in the book has goodness, and that's in the book. And when I saw Lewis audition and I spoke with him, I saw that he's able to convey someone who might wear the uniform of evil, but his soul is pure. Eu achei sensacional que o Shawn Levy simplesmente, eu não sabia do trabalho dele em Dark. Como assim, sabe? O cara super famoso. E é interessante porque eu já tinha lido, antes de fazer a minha entrevista mesmo, uma entrevista pra Collider dele justificando, né, o elenco. Foi uma entrevista um pouco mais antiga, né, enquanto tava em produção. E aí ele falou, né, que era um projeto que ele teria 2 atores desconhecidos, então ele justificou ali com o Mark Ruffalo e o Hugh Laurie. Só que assim, gente, o Jonas é famosíssimo, e aí, né, ele falou, né, da recepção aqui no Tudum, falou dos fãs brasileiros, mas eu achei bastante interessante o fato dele não saber desse trabalho prévio. Mas eu preciso dizer que ele respondeu aqui na entrevista, que na audição dele, ele pareceu, né, que ele tinha uma alma pura, e realmente você sente isso na série. Ele realmente consegue trabalhar, né, essas características,
e por isso você logo compra que ele seria uma boa pessoa ali. E eu até fico pensando, né, naquele momento ali com o Etienne e tal. Lógico, eu acho que é bem construído, mas se justifica quando ele quer defender ele muito rapidamente ali. E tem outro aspecto, quando eu falo dessa empatia, né, que ele traz também, acaba sendo uma das histórias que eu até senti mais aqui, porque, gente, quando eu vi a irmã dele abraçando o rádio, eu chorei muito, 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 sabe? Foi uma história dura de acompanhar. E é interessante como eles também constroem algumas questões de hipocrisia, porque, por exemplo, quando a gente tem aquele momento de teste do Werner, o soldado, ele vai no orfanato, né? E aí ele fala sobre a revista francesa, fala que os franceses, eles eram decadentes. E aí quando a gente vai na casa que era dele, né, foi roubado, a gente vê que a esposa dele lia essa revista. E quando o Werner constrói ali o rádio, né, ele tá numa frequência que não deveria estar, porque senão a mente, né, seria exposta a loucuras, enfim. E não só, né, o próprio soldado que você vê, que ele fala com todo orgulho, eu sou o mais importante e tudo mais. O trabalho dele era justamente levar pedras preciosas ali, mas a mais valiosa ele iria usar em benefício próprio. Então é interessante como eles escancaram alguns significados, dando o contexto do que aconteceu na Segunda Guerra, mas sem essencialmente ficar trazendo aspectos da Segunda Guerra que a gente já viu em tantas outras obras. E é interessante porque quando eu tava assistindo, né, primeiro que eu achei muito legal que eles fizeram questão de trazer parte do elenco com atores regionais, né, então a gente tem o Louis Hoffman como Werner, mas também, né, não sei se vocês lembram em Dark, lá o Cicatriz, ele também tá aqui, então a gente percebe que a produção teve um cuidado, né, de trazer atores alemães. Eu só preciso dizer que, honestamente, eu esperava, pelo menos em momentos que a gente tinha ali interação entre atores alemães ou entre atores que são franceses, né? Porque, inclusive, a protagonista, né, a Arya Mia, ela é francesa, então não é só nos alemães que a gente vê essa representação. O próprio Etienne, né, que é o Hughie Laurie, ele fala francês, então em momentos que eram mais centrados ali entre eles, eu acho que a gente poderia ter sim a língua de origem, então soldados alemães falando entre soldados alemães, ainda mais quando a gente tá falando, né, da Netflix, que é um streaming global, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer aqui, é lógico que sendo tudo em inglês, lá, principalmente para os americanos, né, que não gostam de ler legenda e que domina grande parte, né, das horas assistidas, pode ter sim uma grande influência no sucesso que vai ser a minissérie, que no final das contas é o que acaba contando para a plataforma, né, de minutos assistidos. Mas foi algo que eu particularmente senti falta, inclusive eu perguntei para eles por que, né, dessa decisão. The show carried to take regional actors, but somehow the language spoken was English. Why is that? The book is written in English, so the temptation is to do that. What we wanted to avoid is English with accents to reflect French or German. You know, what we want is to have the direct connection between the audience and the character. We felt that it would stay more true to the book if the characters were having dialogue in English. Agora, tem um aspecto também, né? Por se tratar de uma adaptação, tem algumas diferenças. É até interessante porque o projeto inicial era para ser um filme e acabou se tornando uma minissérie, o que pra mim faz muito mais sentido, porque é um filme longo. Eu acho que eles tiveram mais tempo para trabalhar determinadas coisas, então a gente tem alguns episódios são mais focados ali na história da Marie com o Daniel, o pai dela, até chegar ali em São Malo. Tem momentos que são mais focados no Werner, mas também tem espaço para ter uma construção de personalidade ali no Etienne, por exemplo, né? E é interessante porque o Etienne, ele é um pouco diferente do que a gente vê nos livros, e eu inclusive perguntei para eles sobre essas mudanças e qual foi a favorita deles. What was the major difficulty doing this adaptation? We have few modifications regarding the book. What was the modification you liked the most to do, and why did you decide to go for it? I will say for us, we both came to this as fans of the book. So we love the book. The characters are so clear and vivid. And I think that we tried to honor the book, but with the freedom to follow the characters where they wanted to go. And we were very lucky because the novelist, Anthony Doerr, who wrote the book, he understood that this is a different format and it requires different decisions. So for me, I guess I would just say that I enjoyed
so much of this, but exploring the Etienne character played by Hugh Laurie, this character who is traumatized by his memories of World War I, and how this girl comes into his life, this blind character, Marie, and slowly Etienne gets the courage to re-enter life and to re-engage with the world. I thought that that was something that Stephen wrote in the script that was a little different than the book, but it felt organic to the character, and I wanted to go on that ride with that character. For me, it's a question of any adaptation, especially something this good, is that you have to be confident that you know the characters, and if you feel you know the characters, you can sort of set them free a bit, and you can put them into situations where you know how they're going to interact, and it will stay true to the book because you're staying true to the character. But in terms of technical challenges, it was the book moves around in time quite a lot, and it was finding ways on screen to reflect the time jumps. It's not just about a caption, it's about how you make those jumps not confusing for an audience. But everything that is essential to telling a great story is in the book, and what we had to do was stay true to that. Eu concordo com o Shawn Levy, e assim, gente, eu amei descobrir na série que o Etienne, ele era o professor, sabe? Ainda mais ele tendo um significado tão grande, principalmente pro peso desses protagonistas. E é muito interessante a gente pensar no professor, como que significou para cada um deles. E isso vem muito nessa questão do texto inteligente que eu tinha comentado, porque é muito interessante como eles incorporam alguns contextos de guerra, né? Para trazer mais abundância na característica desses personagens. Então, por exemplo, eles pegam esse aspecto do rádio, né, que você não poderia ouvir outras frequências, justamente para ter esse controle narrativo do que estava acontecendo ali no nazismo, né? E aí a gente tem um personagem como Werner falando que o professor falava verdades e coisas bonitas, né? Então ele retratava o que realmente estava acontecendo ali no mundo, mas também ele tinha pontos de esperança. E é muito interessante, principalmente quando a gente conhece mais a fundo a história do Etienne, sobre ele ter vindo traumatizado, né, da Primeira Guerra, o que isso significou para ele, até mesmo nesse trauma dele de não conseguir sair de casa, e como ele acaba trazendo, né, outros significados para esses protagonistas, incorporando mais ainda a característica deles e a conexão desses dois. Então, para Marie, por exemplo, era uma forma dela de fato ver, né, as belezas do mundo, como eram as coisas, e a gente vê que a Marie, né, essa pessoa que ela tem muita vontade de viver, ela é sempre muito positiva, ela é a luz, né? Ela é a esperança, não é à toa também que ela acaba sendo a grande responsável no final das contas, né? Seja para pegar a mensagem, seja para continuar a transmissão em determinado momento ali da guerra, e ainda mais sobre esse significado, sobre tudo ter voz e como você ouve essas vozes, né? Então, por exemplo, você pode ouvir uma pessoa só falando coisas e não realmente está ouvindo essa pessoa. E eu acho que ela traz muito esse significado a partir também do que ela aprendeu ali com o professor. E aí também, de novo, mais uma vez, eles acabam trazendo essa questão da desinformação ali da guerra, né? Porque os personagens centrais aqui da história, além desses protagonistas, um é cientista, e aí a gente já vai entrar no âmbito da maldição, e o outro é um professor. A gente viveu recente, né, o quão essas entidades, elas são extremamente importantes, né? E já ali, né, pro Werner, a gente vê que o professor, ele também tinha uma figura paterna para ele, porque ele era órfão, então era a identificação que ele tinha de mundo, de aprendizado. Também foi ali que ele aprendeu o francês, né? Tá aí também, né? Porque eu sinto falta de talvez eles terem trazido um pouco da língua nativa, né? O Hughie Laurie, eu sei que ele não é francês, mas ele é um ator que fala francês, então poderia ser representado de certa forma em alguns momentos, mas eu não vou ficar apurrinhando com isso. Então eu gostei muito de como eles construíram essa identidade de quem era o professor e como significou muito para a história desses dois, que dá o nosso entendimento sobre a conexão deles. Quando eu vi o primeiro trailer, eu achei que a obra ia ser algo assim, tipo, ele ia encontrar com ela e os dois iam fugir, né, dessa guerra ali na cidade que eles estavam. E eu fiquei bastante surpresa quando eu vi que no final é uma jornada em que eles estão separados, mas a conexão deles é fortíssima. E essa conexão deles é representado nessa frequência. Eles estão conectados pela mesma frequência. Então, olha aí de novo como eles acabam trazendo diversos significados para uma palavra, seja ali pro significado do que é ser um leão e como eles brincam com as frases do leão. Então, assim, eu achei belíssimo.
Eu acho que muito do que a gente sente aqui tá muito no entorno do texto. Eu acho que é realmente uma história muito potente, com personagens muito bem construídos. E devo dizer, gente, eu amei quem era a Resistência. Realmente genial ali, né? As senhorinhas, e ouvia tudo dos soldados alemães. Ah, e tem outra questão também, né? Pra Marie, o professor, ele também era a palavra da esperança. E por isso a gente vê também o porquê que ela esperou tanto o pai dela. Por mais que ele tivesse falado, se eu não voltar em 6 dias, e aí ela traz a informação pra gente de 1 ano, né, que ela descobre ali depois que ele morreu, até o último momento ela acreditava. Então a Marie, ela também se torna a representação do que é essa esperança. E aí vamos falar sobre esse final e entender também algumas questões que a minissérie trouxe, né, porque existe toda uma ambiência que poderia ir para um lado místico sobre essa pedra, que é um mar de chamas, né. Eles explicam aqui pra gente que o mar de chamas, a pessoa que toca naquela pedra, ela teria vida eterna, mas as pessoas que você amam, elas teriam má sorte. E a minissérie, ela não responde diretamente pra gente, mas ela mostra pra gente se essa maldição, ela é verdadeira ou não, né? A primeira coisa, né, é que Daniel tocou ali a pedra e ainda assim morreu. Então acho que aí já meio que responde pra gente, mas tudo bem, ele não tava em posse ali da pedra, mas eu acho que ele, quando tá conversando ali com o soldado alemão, ele acaba trazendo uma informação que é extremamente importante, que é exatamente o que a gente vê nesse final tão simbólico. O Daniel, quando ele tá sendo torturado, ele fala, né? Acredita que o mar de chamas vai te dar vida eterna? Lamento, a morte virá buscá-lo. Mas se amar alguém, é o amor que sobrevive à morte. Então a gente tem essa cena muito simbólica, né? Em que o soldado, ele tá quase ali chegando, só que ele é morto pela própria Marie, que até então, né, ele não achava que ela ia conseguir matar ele, e ela fala, né, sobre os sons que ela ouve e que esse é o direcional dela, mas ao mesmo tempo a gente também tem a percepção que daqueles dois personagens que se amam, então o amor, ele sobrevive ali àquela situação, e é muito simbólico a gente ver esse soldado caído ali bem em frente à pedra que ele tanto almejava, e também traz todos os significados que a gente via do Daniel com a Marie, a forma que ele tratava ela, sabe? Poxa, imagina, cada cidade que eles iam, ele fazia uma maquete pra fazer com que ela conseguisse sair sozinha, conhecer as ruas, né, da cidade. Então também fala muito dessa relação de amor de pai e filha, da forma como ele cuidava dela, e ele até chega a falar em determinado momento que eles brigam, né, até que ela tá carregando o rádio e ele percebe. É muito impactante a frase, né, que eles discutem ali, falando sobre ela ser diferente e o que isso acarretava, né, na Segunda Guerra. E eu acho que é mais simbólico ainda, né, quando a gente tem essa pedra, que é o diamante, que é a pedra que mais brilha, é a pedra que tem mais luz. Então é a luz que não podemos ver. De novo, mais um significado, né, pro título, para essa história e como é trabalhado, né, essa simbologia de luz. Então é muito bonito quando a gente tem esse final, né, em que ambos se ajudam ali e que ambos compartilham da história que eles tinham com o professor, com seus significados diferentes, e como eles estavam conectados simplesmente por essa frequência. E aí eu vou puxar de novo, né? De novo, esse significado de palavras, a frequência de rádio, a frequência deles e também essa frequência da alma, né? Sobre o Werner nunca ter perdido a sua pureza, né? Então, eu acho que é por isso também que a gente sente o baque ali do final. Não essencialmente pela morte dos personagens que morrem ali, né? Como o Etienne, o próprio Daniel, que a gente descobre, mas a forma que eles trabalham essas simbologias e constroem elas. E aí leva a gente a um outro ponto. A pedra, ela foi fundamental nessa história. Então, por que que a Marie, ela jogou no mar? Nada mais, nada menos que é uma analogia ao que o Etienne fez quando ele voltou da Primeira Guerra. A Manek, quando explica a história do irmão, ela fala que assim que ele chegou da guerra, ele jogou fora no mar todas as suas medalhas, porque ele era tão traumatizado com aquilo que ele viu, com aquilo que ele viveu, que aquilo não tinha nenhum valor para ele. Então, quando a gente vê a Marie jogando essa pedra, imagina o que ela perdeu. Todo o contexto de guerra que a gente vê aqui, numa lupa dessa história, foi no entorno dessa pedra. Até mesmo a Marie correu perigo
porque ela tinha posse dessa pedra. E eu preciso confessar pra vocês, eu assisti 2 vezes, né, pra gravar aqui o vídeo, e de primeiro momento eu fiquei meio brava até, porque tudo aconteceu por causa do entorno dessa pedra, e o próprio Etienne e a Manet que tinham falado, né, essa pedra pertence à França, mas o significado tava todo aí, né, porque eles queriam justamente não entregar essa pedra para os nazistas, e eles ali, né, perdendo a guerra, eles não tinham mais como ter a posse dessa pedra, mas essa pedra, por mais valiosa que fosse, seja por ser um diamante, seja pelo contexto de maldição ou não, ela acarretou em todas essas lembranças de guerra. E aí é interessante porque a Manet falou que o Etienne, ele também contemplava o mar, e a gente vê a Marie também contemplando o mar. E é mais compreensivo ainda, principalmente quando a gente compreende como a Ministério trabalha o contexto de guerra, né? É interessante porque eles trazem várias falas do professor que a gente não essencialmente ouve, em que ele diz que o mundo é tão belo, então por que a gente destrói? Parece tempos sombrios, mas a luz prevalece. E é interessante também como eles falam sobre as guerras elas serem contínuas. Eles trabalham de forma muito meticulosa aqui os significados. Eu ficaria aqui, eu acho que 1 hora de vídeo se eu fosse pegar cada detalhe desses significados. Então é realmente muito impressionante. Então é muito interessante essa construção que a minissérie traz de quem era o professor, quem era o Etienne, o que significou para Marie e o que ela se tornou. Ela se tornou esse novo professor. Inclusive o Werner pede para ela continuar nas transmissões. Então assim, gente, é uma minissérie lindíssima. Para mim é sim uma minissérie para você assistir mais de uma vez. Eu acho que você capta mais ainda tendo o conhecimento final, essas relações das simbologias, a forma como eles trabalham e torna os significados muito profundos. Acho que a gente tem personagens muito bem construídos. Os atores, eles estão impecáveis aqui. Gostei de cada um deles nos seus papéis. Eu acho que a Arya Mia, ela tá maravilhosa, sendo seu primeiro papel, e o Lewis Hoffman, ele consegue transmitir essa essência da alma pura que era necessário. Não teria ator melhor pra fazer isso. Eu tô realmente encantada com essa série. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da minissérie? Vocês tinham captado esses significados? Teve mais alguma coisa que você viu aí, observou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!